Férias do pastor. O que que é férias, né? As férias, vem da CLT ali, é o descanso remunerado de até 30 dias. Você pode tirar férias de 10, de 20 dias, né? Até 30. Matheus, Oi. você chegou a ver a resposta do Carlos e do... É, do Carlos, eu acho. Não. A pergunta, na verdade. Ah, sim. Eu, eu, eu vi, assim, eu respondi sobre a questão de configurar prebenda indireta, né? Aqui. Se for em Tá bom. termos de reembolso, não. Embolsa, dar uma oferta para o pastor, eu creio que não seria um problema, seria um valor menor. Ok. Então, férias do pastor. O que que é férias, né? Férias é um descanso remunerado de até 30 dias, acrescido de um terço do salário. É o que está na CLT, né? A gente tem como base ali utilizar essa convenção do que está na CLT para a questão pastoral. Após serem completados 12 meses de trabalho. Então, quando que se completa 12 meses de trabalho, se adquire, né, conforme a CLT, você tem ali o período aquisitivo, você adquire férias, né? Você adquire, perdão, o direito de poder tirar férias dentro dos próximos 12 meses seguintes. É o que acontece com o trabalhador CLT. Então, as férias pastorais representam uma convenção estabelecida entre a igreja e o pastor, né? Você vai replicar isso, o que acontece lá com um empregado CLT com um pastor, certo? Então, como é que funciona? As férias, elas são rendimentos tributáveis para fim de imposto de renda. Então, lembra, tudo que o pastor recebe são fins de imposto de renda, certo? Exceto, muitas vezes, talvez uma ajuda de custo. Ah, pastor, aqui, ó, uma oferta para um combustível. Então, o que o pastor pode fazer? Pode ir lá e abastecer o seu carro e tirar a nota no nome da igreja, porque é uma ajuda de custo. A igreja está dando essa ajuda de custo para ele talvez fazer um trabalho evangelístico em outro lugar, para não tirar do dele, né? A igreja pode fazer isso com toda certeza. O irmão vai lá, pastor, eu vou te abençoar com um tanque de combustível, certo? Aí te dá um dinheiro para ele, né? Às vezes não tem como colocar isso em prebenda, né? Assim, jogar tudo aquilo ali, certo? Então, só retira um recibo, uma nota fiscal, um cupom e entrega para a igreja ou para aquele irmão, não sei. Mas geralmente as igrejas até ajudam, né? Dá uma ajuda de custo em termos de transporte para o pastor, pode ser feito isso, né? Muito bem, de forma tranquila. Então, as férias, no caso aqui, já as férias, elas são rendimentos tributáveis. Então, se o pastor ali recebe férias, tem que deduzir do imposto de renda, tem que fazer a conta ali para fim de imposto de renda. Então, o cálculo das férias pastorais, aqui vamos pegar o exemplo ali do pastor Zebulon, ele ganha ali 3 salários, 4.554, e o terço de férias dele, então, vai ser, claro, 1.518, né? Que ele ganha 3. Então, o INSS, vamos pensar que ele tire férias naquele mês, ele ganha o seu terço de férias e ele recolhe o seu INSS, 303,60. Como é que fica o cálculo do imposto de renda dele? 6.072, que é a junção de 4.554 mais 1.518. Abato ali o INSS, eu acho ali a base de cálculo antes dos dependentes, aplico os dependentes, 758, acho a base de cálculo para a tabela de imposto de renda, que vai me jogar ali na faixa de 27,5. E ali eu encontro 1.377,76, e aí eu aplico o refresco da receita, que é a dedução da faixa da tabela de imposto de renda, e ele vai pagar ali de imposto de renda 481,76, certo? Então ficaria essa conta aí do cálculo de imposto de renda sobre as férias do pastor. As férias do pastor, uma pergunta que eu recebi agora de tarde, mas o pastor pode vender suas férias? Né? Geralmente a gente escuta isso quando o trabalhador é CLT, ok? A gente escuta muito isso. E ocorre muito isso, né? Que você pode vender até 10 dias de férias, né? Que é o que a lei diz. A questão é que sim, o pastor pode vender a sua série? Pode. Não tem problema. Lembra, o pastor não está regido na CLT, gente. Né? Se ele quiser vender 20 dias, pode. Se ele quiser passar o mês todo, vender tudo, pode. Mas, claro, ele não vai descansar, né? Ele vai ter prejuízo. É por isso que na CLT só pode vender 10 dias. Porque a ideia da CLT é que ele tem que descansar. Ele tem que ter um tempo de descanso, pelo menos 20 dias. Certo? Então, sim, isso pode ser estabelecido como um acordo mútuo entre a igreja e o pastor, convencionando a venda das férias. Então, a CLT, como eu disse, estabelece 10 dias de férias, de venda de férias, seria um terço das férias, né? Mas vale lembrar que o pastor não é regido pela CLT, tá? Por isso que eu falei.
Então, a observação é que se ele vender as suas férias, ele terá que trabalhar nos dias que ele vendeu, né? Então, eu vendi 10 dias de férias, então aqueles 10 dias eu não vou tirar férias, né? Não, eu vou receber e trabalhar, e não trabalhar ainda, não. Eu tenho que trabalhar, porque eu vendi elas. Estou trocando ali o meu trabalho pela remuneração, né? Eu estou trocando o benefício de ficar de férias para trabalhar e receber por isso, que seria a venda. Então, o cálculo da venda de férias é bem simples. É o salário, a gente vai calcular as férias do pastor, como a gente viu ali, né? Pegando aqui o exemplo do pastor Zebulon, o salário dele mais o terço de férias, as férias mais o terço de férias, né? 6.072, dividido por 30, acho o valor diário do quanto seria ali é, é, essas férias diárias, e eu multiplico 202,40 vezes 10, que é os dias que ele vendeu, e ele vai receber ali, além dos 6.072, que é de direito dele, ele vai receber R$ 2.024, ok? E aí, que é o soma salário, ali eu coloquei 13, tá? Mas é um terço, né? Um terço de férias e venda de 10 dias. 8.096. Só que ele vai ter que trabalhar aqueles 10 dias que ele vendeu as férias dele. E só vai poder gozar das férias de 20, né? De 20 dias, certo? Aí eu não fiz o cálculo aqui de imposto de renda porque segue a mesma lógica do que a gente tem falado ali é, do salário, certo? E aí agrega tudo e aplica-se a tabela. E aí chegamos ao 13º do pastor, que segue a mesma lógica, né? Só que o 13º é uma gratificação natalina. No caso do pastor aqui, né, ele recebe essa gratificação, paga anualmente no valor de um salário do trabalhador. Então não é de um salário mínimo, mas é do trabalho, é um salário que o trabalhador tem. Então é pago em duas parcelas conforme a CLT. Então, conforme a CLT, mas lembra, o pastor não é regido pela CLT, mas a gente convenciona. E nessa convenção, a primeira parcela de 13º, conforme a CLT, ela pode ser paga em janeiro até novembro, até 30 de novembro. A primeira parcela tem que ser paga. Eu pensei que só no final do ano que eu tinha que receber o 13º, em novembro e dezembro. Não. Geralmente as empresas deixam para pagar no final do ano, obviamente, por quê? Porque elas não querem desembolsar agora, né, o pagamento de uma parcela de 13º para os seus funcionários, se ela tem prazo ainda para poder fazer aquilo, né? Então ela não vai fazer isso, ela geralmente deixa para novembro. Mas tem empresas, ou em determinados casos, que aplica-se ali, ok? E aí, a segunda parcela, dezembro, certo? Chega aí em dezembro, a segunda parcela. Como o pastor não está ligado à CLT, então o valor do 13º pode ser fracionado no salário mensal, perdão, e assim o pastor pode receber o seu salário mais um dozeavos do 13º. Não tem problema, pastor, mas tem que seguir a CLT? Não. Você pode fracionar. E até é mais interessante fazer isso, porque o pastor ele teria uma redução ali muito grande de imposto de renda, pelo menos mensalmente, do que ele tem que pagar, do que deixar tudo para o final e ele pagar uma montanha de imposto de renda lá em dezembro, que é o mês que ele, né, tá feliz ali com o 13º dele para comprar talvez as coisas de final de ano ali, da Black Friday e tudo mais, né? Os livros dele da Black Friday. Então, assim o pastor ele pode receber seu salário, como eu falei, mais um dozeavos desse salário. E o 13º do pastor é tributado também, assim como as férias. A gente faz o cálculo de imposto de renda. Então, o cálculo do 13º salário pastoral ficaria assim, pegando o exemplo do pastor Zebulon, 4.554, e aí nós aplicamos ali um dozeavos para saber quanto é que seria a, o valor de 13º mensal dele, seria 392,50, que o cálculo eu pego o salário e divido por 12 para achar o mensal, e aí eu somo o salário mais o 13º, você pode agregar isso e fechar a prebenda do pastor assim, em 4.933,50, nesse exemplo. E, por fim, eu não mostrei aqui o cálculo, mas o cálculo ali, quanto que ele pagaria de imposto de renda sobre 4.933, dentro das condições do pastor Zebulon, né? Seria ali, aos dependentes e o INSS seria 95,36. Esse aqui é um típico modelo de recibo de prebenda. Então, geralmente aqui em nosso escritório, a gente gera esse tipo de prebenda para que o pastor a gente manda para a igreja, né? Para que o pastor assine, né?
e ele mostra ali a retenção de imposto de renda, o salário dele, né, o cálculo que a gente faz ali para o pagamento do imposto de renda, né?